Olá, você! Sabe, eu gostaria de conversar com você sobre a graça de Deus. A graça de Deus que nos libertou, que rompeu com os grilhões das trevas, da queda, do pecado na humanidade. Você sabe o que significa graça de Deus? Você sabe o que significa a expressão sois salvos mediante a fé pela graça de Deus? Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos, por exemplo, que a graça é um dom gratuito de Deus. Não veio pelo mérito humano, nem por nenhum esforço de algum homem. E essa situação nós vamos ver na palavra de Deus. Vamos comigo? Eu sou Carla Grana e você está no canal Bíblia em Foco. Pegue sua Bíblia e abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2. Aqui, nesta passagem bíblica, dos versos 1 ao verso 8, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a graça de Deus. Mas antes de falarmos sobre a graça, nós precisamos compreender o que é a depravação total da raça humana. E vem em sequência, veja que ele começa falando da depravação total para depois então falar da graça. Amém? Então, primeiro nós vamos compreender o que é ser filho da ira, o que é a desobediência a Deus, o que é a condenação de que ele trata aqui, para depois sim ele falar sobre a riquíssima misericórdia de Deus. O grande amor com que Deus nos amou. Então, veja a situação. Aqui nós estamos vendo como que um quadro. E neste quadro, primeiro nós vamos entender sobre a depravação total, para depois compreendermos o que é a graça. Porque se nós não entendermos o que foi a depravação total, o que é a depravação total da raça humana, todo o resto não vai fazer sentido para a gente. Amém, igreja? Vamos lá? Então, pega comigo o verso primeiro. Olha o verso primeiro. Paulo está falando para os Éfesos. Estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecado, quando ele entrou na natureza humana, ali no Jardim do Éden, ele nos fez mortos para Deus. Essa morte que ele fala aqui é uma morte espiritual. Estávamos mortos para Deus. E o morto, ele não obedece, morto não cheira, não treme, não reage. Concorda comigo? Mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados quer dizer a mesma coisa. São duas palavras para a mesma coisa. Significa desobediência aos mandamentos de Deus. Quebra dos propósitos e princípios divinos. O homem está morto para Deus em ofensas e pecados. E não só isso, o pecado original também trouxe escravidão, trouxe algemas, escravos, diz o apóstolo Paulo. Primeira escravidão, escravos do mundo. Veja comigo o verso 2. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Então, esta é a primeira escravidão que o pecado trouxe. Escravos do mundo. O mundo aqui é um sistema que traz propósitos, objetivos totalmente destoantes, distorcidos, divorciados dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, da palavra de Deus. É um sistema de valores que não tem nada a ver com os valores de Deus. Mas o homem natural segue isso. Por quê? Porque ele está debaixo de uma depravação total. Ele está aleijado no seu discernimento, está aleijado na sua capacidade de escolha, está aleijado na sua consciência, ou seja, ele está todo contaminado. Ele está contaminado na sua mente, está contaminado no seu coração, nas suas emoções, na sua vontade.
Por isso ele é escravo, diz o apóstolo Paulo. E não fica por aqui, não. Veja comigo a segunda escravidão. O apóstolo Paulo está falando de uma segunda escravidão no verso 2. Veja comigo. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Estamos escravos do diabo. Aquele que não tem a graça de Deus na sua vida, que não foi alcançado por Deus, ele está escravo do diabo. Ele é escravo do mundo e ele é escravo do diabo. O diabo opera na vida dele, influencia, seduzindo com mentiras, trazendo tentações, distorcendo a palavra de Deus na vida dele, iludindo, destruindo, matando. Terceira escravidão. O apóstolo Paulo vai falar no verso 3 de uma terceira escravidão. Veja. Desejos da carne. Andávamos nos desejos da nossa carne. Carne aqui significa paixões intensas. É o homem vivendo para si mesmo. O homem não vive para a glória de Deus. Porque esses desejos carnais foi Deus quem nos deu. Por exemplo, o descanso, a fome, a sede, entre outros desejos. E isso é legítimo. Mas o homem morto, o homem depois da queda, como resultado da queda, ele quer a satisfação desses desejos de forma desenfreada. De modo que ele destrói o seu semelhante para conseguir satisfazer os desejos da sua carne. Ele mata seu semelhante. Ele passa por cima dele. Ele humilha seu semelhante. Tudo para conseguir o quê? Satisfazer a sua própria carne. Então ele vive para essa satisfação de forma desenfreada. Sem compromisso nenhum com os propósitos de Deus, com a moral de Deus, com a justiça de Deus. Nenhum. Por isso ele é escravo da carne. E a coisa piora. O apóstolo Paulo fala no versos de 1 a 3 que somos filhos da desobediência, ou éramos antes da graça de Deus chegar. Éramos filhos da desobediência. Totalmente desobedientes a Deus. Entregues às suas próprias perversões. E tem mais. A coisa vai ficar pior. Veja que o quadro só piora. Mais uma vez, ele vai falar também no verso 3. Além de filhos da desobediência, no verso 4, olha comigo, ele fala que nós somos filhos, éramos filhos da ira. Filhos da ira. Esse é o quadro, gente. Mortos, escravos do mundo, escravos do diabo e escravos da carne. Agora eu te pergunto, você vendo essa situação aqui, tem como homem, nessa situação que eu acabei de descrever, pelo seu mérito, pelo seu próprio esforço, alcançar a salvação para si mesmo? Tem como homem se reconciliar com Deus? Está em condições de reconciliação com Deus por seus próprios esforços? Não. Porque eu acabei de te descrever a teoria da depravação total da raça humana. Mas Deus. Essas duas palavras é o início do verso 4. Olha o verso 4 comigo. Mas Deus. Deus não tinha por que intervir. Ele não tinha obrigação de intervir. Mas Deus, que é riquíssimo, olha o verso 4 comigo, que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? É tratar este homem natural, é tratar o homem natural de uma maneira com a qual ele não merece ser tratado. Mas Deus nos tratou assim. Por quê?
por causa do seu grande amor com que nos amou. Veja o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o verso 5. Estando nós ainda mortos, ele veio e nos trouxe vida. Ele nos vivificou em Jesus Cristo. Ele nos trouxe vida em Jesus Cristo. Por isso, a história do Senhor Jesus é a nossa história. A morte do Senhor Jesus é a nossa morte. A ressurreição do Senhor Jesus é a nossa ressurreição. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, com um novo nascimento. Essa é a graça de Deus. Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Eu estou vivo. Eu que antes era morto, agora estou vivo. Deus me dá vida pela sua grandíssima misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou. Ele nos traz vida em Cristo Jesus. Ele nos traz ressurreição. Olha o verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. Romanos 8:1. Não há mais condenação. Antes eu era filho da ira. Agora não há mais ira. Não há mais condenação. Estou reconciliado com Deus. Eu não merecia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e por causa do muito amor com que nos amou, fez isso por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso por nós. Ele nos trouxe em Jesus Cristo. Ele nos deu uma imensa graça. A graça da salvação. A graça da sua luz, da sua libertação. Ele rompeu com os grilhões da depravação total. Aqui, nos versos de 4 a 6, ele reverte essa situação. A situação tenebrosa de escravidão, de trevas na qual vivíamos. Ele reverte. De morto passamos a ficar vivos. Ele nos traz vida em Cristo Jesus. Ele nos ressuscita, ou seja, ele traz libertação. Não há condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus. Não há. Romanos 8:1. Não há. E a vida que eu tenho agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais escrava do mundo. Não sou escrava do diabo. Estou livre. E ele continua. Veja, olha o verso 6, no final do verso 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar celestial ele está falando? Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, no trono da majestade de Deus. Nós, salvos, estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Jesus Cristo. Está aqui, ele nos fez nos assentar em lugares celestiais. É um lugar de honra. O lugar à direita do trono da majestade só é reservado para o príncipe eleito, aquele que vai herdar tudo. Olha o que Deus fez. Nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Vamos andar numa cidade de ouro puro. Olha o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós. O que poderíamos fazer para alcançar isso? Para alcançar essa libertação? Para alcançar essa graça? Para alcançar a ressurreição em Cristo Jesus? Não vem de nós. É dom de Deus, é dom gratuito. Ele veio com intervenção porque muito nos amou. Essa é a graça de Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a sua vida. Por quê?
porque a sua abundante graça nos alcançou. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz de Cristo, igreja.